Senhoras e senhores, essa é a hora! Muito bem. Valeu, Felipe. Vanessa, estava fantástico. Estava muito gostoso. Muito bem, começamos a série A Luta, falando sobre adversário. E nós chegamos à conclusão de que Deus nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra o reino espiritual que nós não vemos. Depois falamos sobre o prêmio, e falamos que entre você e o prêmio existe esse adversário. Então nós precisamos conhecer esse adversário e buscar alcançar o prêmio. E o prêmio nós vimos que Jesus disse que é o relacionamento com Deus, e quando Ele voltar, Ele vai trazer o próprio Deus, e nós o veremos face a face. E no terceiro sábado nós conversamos sobre o juiz e as regras, e nós vimos que, de fato, quem é o juiz, quem vai julgar é o próprio Jesus, porque Deus disse para ele: Jesus, você vai julgar, eu não. Você, como homem, vai julgar toda a raça humana. E existem algumas regras, e você tem que seguir as regras para que você não seja desclassificado. E isso serve para qualquer situação da sua vida, qualquer esporte. Você precisa seguir as regras, senão eventualmente a sua vitória acaba sendo cancelada. Então você precisa conhecer as regras, e você pode ter a confiança de que você terá um juiz justo e um juiz que vai ser o teu amigo, que é Jesus. E hoje a gente quer encerrar falando sobre o campeão. E aqui o Marquinhos fez uma apresentação, né, sobre cada lutador, e a gente percebeu que ele repetia várias vezes o canto errado lá para cá, tal, falando 1,75m para quem tem 1,60m, e 1,75m para quem tem 1,80m, e 1,75m para todo mundo, né? Só ficou nos 1,75m e os 75 quilos. Mas valeu, né? Marquinhos, foi bom, né? Foi beleza? Valeu. E uma atuação impecável do nosso juiz, errou nenhuma vez, né? Perfeito. Um juiz assim, nossa, quem pode querer melhor? Não teve confusão, não teve cadeira voando,
quem apostou no lutador certo ganhou a aposta, não teve nenhuma confusão, isso foi muito bom, sinal que o juiz apitou bem. Então, valeu, Bruno, parabéns pela sua atuação. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos breves, já são quase 9 horas, e nós vamos passar por cima de um assunto muito importante. E se eu pudesse ser um narrador, um apresentador, aliás, daqueles de altíssimo gabarito, eu faria esta mensagem, eu traria essa mensagem cantando, fazendo aquela pose toda que um bom apresentador tem. E nós já vimos em várias lutas pela televisão, grandes apresentadores que fazem o show à parte. Mas eu peço a gentileza que você abra bem teu coração e você ouça muito de perto aquilo que Deus está querendo dizer para você e para mim nessa noite. Em poucos minutos você vai poder sair daqui com uma revelação, uma bagagem muito forte para você tocar sua vida na direção que você sempre desejou, na direção que Deus sempre quis que você tivesse. Então vamos lá. Um grande campeão, ele vai sempre definir novos padrões. Qualquer campeão que bate recorde, que supera limites, ele estabelece um novo padrão para toda a categoria de atletas ou de pessoas naquela situação. Então, se você tem um atleta que vence e é um campeão indiscutível, você vai olhar para a vida dele e você vai perceber que ele estabeleceu um padrão de vida bem diferente do que os outros atletas, seus adversários, estabeleceram. Você vai encontrar um pianista, você vai encontrar um músico, você vai encontrar um médico, você vai encontrar um vendedor, você vai encontrar qualquer tipo de pessoa, e essa pessoa que era um campeão, ela sem dúvida alcançou um padrão diferente de vida, um padrão diferente de processos do seu dia a dia, e as pessoas que olharem para esse campeão vão poder aprender e muito com essa pessoa. Mas é muito importante que você perceba que um verdadeiro campeão, ele não faz apenas isso. Você vai encontrar um campeão ensinando outras pessoas, e não apenas ensinando, protegendo, guardando essas pessoas, cuidando dessas pessoas, ajudando essas pessoas a avançarem na vida. Um verdadeiro campeão, ele vai aonde ninguém já foi, jamais foi. Um verdadeiro campeão, ele rompe limites. E quando ele chega nesse ponto, o verdadeiro campeão, ele não fica lá sozinho. Ele olha para trás e ele chama um grupo de pessoas. Quanto maior, melhor. O máximo de pessoas possível esse grande campeão vai chamar, porque ele quer que as pessoas estejam onde ele está. E não apenas isso, esse grande campeão, ele quer que você vá além. Ele leva você até um ponto, e dali para frente ele diz: agora vai, agora continue, agora avance, não tenha medo, vá para frente. Um campeão, por mais títulos que ele tenha, o verdadeiro campeão, ele jamais é arrogante, e você nunca verá um campeão como esse, inseguro de si. Uma pessoa muito firme, convicta, cheia de valores, e os valores são muito claros dentro dela. E quando você tem um campeão que vence uma luta que você nunca conseguiu vencer, mas ele entra no ringue e luta por você, você vai encontrar uma pessoa digna de ser seguida. Quando você encontrar uma pessoa assim, que percebe que você está sofrendo, percebe que você está numa luta terrível, e você precisa desesperadamente de uma vitória, e uma pessoa entra na sua vida e vence por você, e luta por você, você sem dúvida vai querer seguir essa pessoa o resto da sua vida. Ou no mínimo, se você não seguir, eu diria o seguinte: essa pessoa que venceu por você, libertou você, ela no mínimo é digna de ser seguida. No mínimo digna de ser seguida. Agora eu quero que você olhe para o seu braço esquerdo, e talvez alguns mais rebeldes que vão contra o sistema, né, usam um relógio na mão direita. Eu vi aqui já. Quem de vocês tem um relógio de ponteiro e o relógio é redondo?
Levanta a mão, por favor, vamos participar. E essa é a hora que vocês participem, entendeu? Vocês não têm microfone, eu sei que eu tenho. Maravilha, pode baixar a mão. Agora, este relógio que você tem, que é redondo com os ponteirinhos, ele serve para pouca coisa. Só vai te dizer a hora que você está nesse momento. O instrumento mais útil, o objeto mais útil para você, seria uma ampulheta. Quem de vocês não sabe o que é ampulheta? Eu vou te explicar. Ampulheta, não sabe lá atrás, presta atenção, tá? Ampulheta é aquele negocinho que tem areia dentro e a areia vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Por que esse objeto é mais interessante? Olha, eu tenho aqui para mim uma ampulheta. Não vou passar adiante porque eu vou ficar sem minhas anotações. Mas, quando você olha a ampulheta e o tempo está passando, este objeto é muito mais útil para você refletir sobre a sua vida. Porque, em primeiro lugar, um relógio em círculo, redondo, é infinito. Ele nunca para, nunca acaba. Ele pode continuar girando, girando, girando. E você não reflete sobre isso. Mas quando você vê a sua vida numa ampulheta, e você vê a areia caindo, você vê a areia caindo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo, aquela areia não volta, e não adianta virar você de ponta cabeça, porque o tempo não volta mais. Cada grãozinho, cada segundo que cai, é um segundo que não volta. Por isso é muito importante que a gente viva a nossa vida, muito consciente de que o tempo vai passando. Nós precisamos prestar atenção nas coisas que são muito importantes, nas coisas que Deus fala, as coisas que o nosso pai fala. Às vezes a gente escuta, às vezes não escuta. Um amigo, uma amiga, uma pessoa, um professor, alguém que você respeita, às vezes você escuta, às vezes não. Mas tem uma pessoa, tem um campeão que vale a pena você escutar. É um campeão que venceu uma luta que você jamais poderia vencer sozinho. Então eu gostaria que você ouvisse algo e volte e meia, gente. Essa pessoa, esse campeão, fala algumas coisas que você tem vontade de simplesmente tapar os ouvidos e sair, e não querer mais falar com essa pessoa. Mas é importante a gente ouvir algumas coisas para que a gente corrija o curso da nossa vida, porque, como eu disse, o tempo está passando, a ampulheta está com a areia caindo, a nossa vida vai passando, e quanto antes a gente entra em sintonia com esse campeão, melhor a nossa vida ficará. E olha o que ele disse, olha o que ele falou, dentre centenas e milhares de coisas que ele falou para nós. Me perdoe. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vou repetir. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, parafraseando, graças a Deus que eu não bati o carro, ou graças a Deus que deu tudo certo, ou isola, graças a Deus que não veio para mim esse negócio, Deus o livre, obrigado Deus, que isso, eu sou muito abençoado mesmo. Não basta dizer, eu quero colocar uma ênfase na palavra fizer. Jesus disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai, este entrará no reino dos céus. Você e eu estamos vivendo no reino dos homens. Jesus introduziu o reino dos céus, e Jesus voltará. Para que você entre no reino dos céus, Jesus está dizendo que eu preciso fazer a vontade do Pai. E aí, a vontade do Pai para um é uma coisa, a vontade do Pai para outro é outra coisa, e é o nosso papel descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu já descobri qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Cada um de nós tem que ter uma convicção, uma clareza muito forte de que Deus falou comigo e eu vou seguir nesse caminho. Agora, para que Jesus diga isso, ele tem que ter vivido isso. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Ó, se você perdeu alguma coisa, isso você não pode perder. Está todo mundo aí? Jesus tinha uma mentalidade robusta, decidida,
clara, convicta das coisas que ele tinha que fazer. É necessário uma mentalidade forte, uma mentalidade robusta, decidida, clara, convicta das coisas que têm que ser feitas. E Jesus viveu assim todos os dias da sua vida. Você pega um atleta ele precisa ter a mentalidade robusta. Ele não pode dormir a qualquer hora, ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode treinar de qualquer jeito, ele não pode treinar 70% do treino, 80% do treino. Ele tem que ter uma mentalidade muito convicta de que o processo, as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia são muito importantes, e eu vou fazer isso de todo o meu coração, com toda a minha intensidade. Por quê? Dois lutadores podem ter a mesma condição física, ou até um mais fraco do que o outro, mas aquele que tiver uma mentalidade robusta, diária, ele vai fazer, em vez de 10 flexões, ele vai fazer 11. Ele vai acordar meia hora mais cedo do que o outro atleta. Ele vai se alimentar um pouco melhor do que o outro atleta, porque ele tem uma mentalidade. Ele não se apoia apenas no talento dele, ele se apoia numa decisão de quem ele nasceu para ser. Ele está convicto de que ele precisa fazer com que o seu dia a dia seja 100% alinhado com o objetivo de vida que ele tem. No tatame, alguém vai ter que se render, alguém vai ter que tap out, alguém vai ter que desistir, alguém vai ter que fazer isso. E aquele que tiver a mentalidade mais fraca vai bater, vai pedir para sair, vai desistir. Então, não só para vocês, mas para qualquer um na sua vida, no seu trabalho, qualquer coisa, no seu casamento, se você tiver uma mentalidade robusta, decidida, convicta de que você pode chegar ao fim, que você pode superar, você vai chegar lá, enquanto outros vão caindo no caminho. E Jesus viveu isso, por isso que ele podia dizer coisas firmes, fortes, para que você e eu, a gente pare para pensar sobre a nossa vida, porque o tempo vai passando. E o que é que Jesus fez? Jesus foi a única pessoa sobre a face da terra que teve uma biografia escrita a seu próprio respeito milhares de anos antes dele nascer. Ninguém na face da terra teve um evento como esse. Ninguém teve livros escritos a seu próprio respeito. Ninguém teve profecias escritas a seu próprio respeito como Jesus teve, milhares de anos antes dele nascer. Tudo gira em torno dele, todo o universo foi criado por ele e para ele. Você foi criado para ele, eu fui criado para ele, mesmo que eu não queira acreditar nisso, eu fui criado para ele. Jesus então nasce de uma virgem, que já é impossível, só Deus para fazer isso. Ele nasce, e não pense que Jesus ficou sentado dentro dele mesmo, esperando os 30 anos passarem para ele começar o ministério dele. Ele trabalhou, ele sustentou a casa dele. O pai dele, o padrasto, sei lá que posso chamar, José, que era um carpinteiro, morreu cedo, e Jesus teve que trabalhar para sustentar Maria e seus outros filhos. Jesus teve que trabalhar, assim como você e eu, tinha conta para pagar, tinha entrega para fazer, tinha cliente que reclamava, que pedia, que não sei o quê. Ele vivia o que você e eu vivemos. Por isso que Jesus vai ser a pessoa que vai nos julgar, porque ele sabe o que é ser humano. Aí então, chega aos 30 anos de idade, Deus fala assim: filho, está na hora, comece o teu ministério, larga a função de carpinteiro, construção civil, e vamos começar a tocar essa geração, e vamos introduzir o reino de Deus, o reino dos céus. E ele começa de uma maneira impressionante. Ao invés de ele montar um show, ele vai discretamente até João Batista, que estava com o seu ministério acontecendo, milhares de pessoas iam até ele no deserto para serem batizadas nas águas, simbolizando arrependimento. E Jesus chega lá dizendo: João, me batize. Alguns momentos atrás eu falei: o campeão, ele vai aonde ninguém foi, mas ele vai lá
para que outras pessoas possam ir. E depois disso ir adiante. Jesus vai até João Batista e diz: João, me batize. E João Batista diz: Jesus, como? Eu não sou digno nem de carregar tua sandália. Como é que eu vou te batizar? Eu não posso. Faça isso, João. Me batize. Me batize no teu batismo de arrependimento. E Jesus é batizado sem precisar se arrepender de coisa alguma. Porque Ele quer que você e eu, e nós temos muita coisa para a gente se arrepender. Muita coisa. Cada um de nós. E se Jesus foi até lá, porque um campeão vai aonde ninguém já foi, jamais foi. Mas Ele foi lá. Isso é sinal que você e eu podemos ir lá. Jesus, sem pecado, sem motivo algum, vai ser batizado com arrependimento. Quanto mais você e eu, que temos pecado, temos sujeira, temos coisas para serem consertadas, quanto mais nós devemos ir até esse batismo de arrependimento. Sem arrependimento, gente, não existe salvação. Sem arrependimento não existe reconciliação com Deus. Sem arrependimento não existe vida nova, não existe transformação. E Jesus introduz isso. Já em seguida, Jesus então é batizado, ele sai das águas e Deus envia o Espírito Santo em forma de pomba, desce sobre Jesus e o céu se abre e Deus fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E na sequência, Jesus podia ter feito um show, mas não fez. O Espírito Santo de Deus leva Jesus como homem. É importante que você entenda isso. Jesus, como homem, foi levado até o deserto e ficou 40 dias e 40 noites jejuando, não comeu por esses 40 dias. E ele foi testado e tentado pelo adversário que ninguém sobre a face da terra teria coragem de enfrentar face a face, peito aberto. E Jesus foi sem nenhuma arma, sem nenhum poder bélico, sem nenhum anjo para proteger, sem nenhum grupo de pessoas. Ele foi sozinho, como homem, enfrentar o adversário mais perigoso, mais sutil, mais astuto sobre a face da terra e no universo. E ele foi lá só com a palavra que ele conhecia e ele ouvia do seu Deus, do seu Pai. E quando o diabo tentava ele fazer alguma coisa, por exemplo, use o seu poder para benefício próprio, Jesus. Não, nem só de pão viverá o homem. E Jesus nem transformou pedras em pães. Ele podia fazer, mas ele não fez. Ele nunca usou o poder dele para si mesmo. Mas eu usaria, e eu uso, e eu sei que você também usa, sempre que possível. Mas Jesus, 40 dias enfrentando o pior adversário do universo, foi lá e superou, apenas com declarações. Afinal de contas, o universo foi criado com declarações. Ele sabia que essa é a arma mais poderosa. Quando ele volta do deserto, ele vai buscar montar o seu grupo de discípulos. Mas os melhores já tinham sido tomados por tantos fariseus, escolas de ensino das tradições judaicas. E de repente ele começa a escolher: bom, esse nunca foi escolhido, esse também nunca foi escolhido, esse também nunca foi escolhido. E de repente isso abre uma esperança para você e para mim, que muitas vezes não somos escolhidos para muitas coisas, somos os últimos às vezes em algumas coisas. Coitado de Sandrine, quantas vezes nunca foi escolhido para o futebol? Era ruim de bola o cara, Deus do livre, coitadinho. Mas eu sempre escolhia ele para o meu time, porque eu era melhor que ele, eu escolhia ele, né? Modéstia é uma coisa que eu preciso aprender ainda. E Jesus então escolhe essas pessoas que nunca foram escolhidas por ninguém. Se você se sente desprezado, pequeno, não tem condições de alcançar grandes resultados, Deus quer apresentar o campeão dos campeões. Ele está olhando para você, ele já te escolheu para você fazer algumas coisas. E ele só está esperando que você pare, sente e converse com ele e descubra o que é que ele tem. Porque, sem dúvida, ele escolheu você para fazer alguma coisa que só você vai fazer do jeito que ele quer. Só Jesus, com essa mentalidade, com essa clareza de objetivo, com essa robustez mental, com essa decisão, essa convicção, é capaz de subir a montanha
e ficar orando por horas, porque ele sabia que era muito importante passar tempo com seu pai, falando com ele a respeito das coisas que viriam na sequência. E Jesus é Deus, Deus Filho. Você e eu temos que passar tempo com o nosso pai. Se você ainda não foi adotado por esse pai, você pode fazer isso hoje. Mas Jesus sabia que era necessário. Mas um pouco antes ele tinha mandado os discípulos dele entrar num barquinho e sair remando para o outro lado, para alcançar a outra margem. E o vento batia forte, as ondas cresceram, ficou madrugada, e Jesus, pai, eu preciso descer, vou ajudar meus discípulos lá. E Jesus, para ganhar tempo, ele sai andando sobre as águas. Só um campeão vai onde ninguém já foi, jamais foi. Mas uma vez que ele chega lá, ele quer que as outras pessoas venham. E aí teve um feliz homem que disse: Jesus, depois do susto, e todo mundo achou que era um fantasma. Imagine você às 3 da madrugada, de repente uma pessoa de branco, né, andando por cima das águas. Só pode ser um fantasma. O desespero tomou conta. Mas Pedro disse: Jesus, se é você, diga para eu ir até você. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro foi o único homem que pisou nas águas, começou a andar, mas de repente ele percebeu: o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Ele começou a perceber que o que ele estava fazendo era loucura. E ele começou a afundar. E rapidamente Jesus disse: Pedro, por que você duvidou? Por que você foi tão tímido? Por que você foi de pequena fé? Porque um verdadeiro campeão, quando ele chega num lugar, ele quer que outras pessoas cheguem até lá também. E dali para frente, caminhe. Jesus acalma a tempestade só com a palavra dele. Vento, temporal, ondas. Jesus disse: ondas, parem. Vento, pare. Jesus faz tudo ficar calmo. E as pessoas ficam assustadas, impressionadas. Como é que pode haver um homem como esse? Que tipo de homem é esse? Que campeão é esse? Que consegue fazer isso apenas falando, declarando uma coisa. Ele consegue multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Numa outra oportunidade, ele multiplica pães e alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E assim, Jesus vai fazendo as coisas dele, sempre atendendo os outros. Jesus deu vista aos cegos, fez paralíticos e coxos andarem, fez com que lunáticos, pessoas loucas, voltassem a ter bom senso e pudessem sentar e conversar com a família. Coisas absurdas, impossíveis. Mas se Jesus chegou lá, é porque Ele quer que você e eu possamos fazer isso. E a medicina é um exemplo disso. Deus ama a medicina. Deus ama o que a raça humana tem descoberto, porque é Ele que dá o conhecimento. E Ele quer que a gente descubra todas as coisas. Jesus expulsava demônios de dentro de pessoas que estavam desesperadas. Pessoas com ataques epiléticos. Não estou dizendo que toda pessoa epilética tem algum problema como esse, mas alguns demônios se manifestavam assim, trazendo ataques epiléticos em pessoas, jogando as pessoas no fogo, tentando matar as pessoas, e as famílias desesperadas. E Jesus ia lá e libertava, expulsava esses demônios dessas pessoas. Jesus ressuscitou mortos. Uma vez ele estava indo numa procissão, numa festa, e contra ele vinha um cortejo fúnebre. E quando ele chega junto com outro grupo, ele toca no caixão e esse morto ressuscita, e aquela tristeza toda vira em alegria, e o grupo todo se une e vira uma festa só. Jesus foi capaz de ressuscitar crianças, adultos, qualquer tipo de pessoa. Para Jesus nada era impossível. E como eu disse, ele nunca usou o poder para si mesmo. Ele chegou a ser então condenado por inveja, mas ao mesmo tempo Deus tinha um plano, e Jesus aceitou o plano de morrer numa cruz, porque um verdadeiro campeão, ele precisa abrir caminho para que outros possam entrar e chegar onde ele chegou, e dali para frente caminhar. E Jesus foi até a cruz sem merecer, podendo acionar os anjos dele para acabar com a raça humana, como qualquer filme de Spielberg. Acabaria com toda a raça humana e ele ficaria intacto, protegido. Mas ele disse: não, eu como homem vou morrer nessa cruz,
e injustamente. Eu vou pagar o preço por cada um de vocês, por cada um de nós, pelo meu preço, pelo meu pecado, pelas minhas falhas, porque eu estava separado de Deus, e Jesus foi lá e pagou o meu preço. Na sequência, Jesus não simplesmente morreu numa cruz, e o incrível aconteceu, ele desceu até o inferno, e lá ele pregou aos espíritos cativos, às pessoas que estavam cativas. Ele anuncia a salvação nele, para aquelas pessoas, para quem quiser. Passam-se alguns dias, Jesus ressuscita, e ele começa então a aparecer para várias pessoas. E ele consegue simplesmente atravessar paredes. Ele derrota o diabo de uma maneira fantástica, mas a perseguição religiosa em cima dos discípulos estava grande. Eles estavam com medo, eles se fecharam dentro de casa, portas e janelas fechadas, e Jesus de repente entra, atravessa as paredes, porque um campeão dos campeões, ele quer chegar onde jamais alguém foi, e dali para frente nos levar a coisas ainda maiores. Ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Ele anuncia: vocês terão autoridade e poder, vocês vão poder curar os enfermos, tratar com as pessoas, expulsar demônios. E passa-se mais algum tempo, Jesus então sobe, ele sobe aos céus para ficar à direita de Deus, e assentou-se à direita de Deus. Mas ele, antes de subir, disse: pessoal, eu vou voltar, eu vou trazer de volta para vocês uma recompensa, um prêmio. Vou validar a luta de vocês, porque vocês seguiram as regras, vocês seguiram e me obedeceram, seguiram o meu exemplo, obedeceram aos meus mandamentos, e vocês vão poder alcançar o prêmio do relacionamento com Deus. E quando a gente percebe um campeão como esse, e eu pergunto para você, qual foi a luta que ele venceu que você não podia vencer? Existe uma luta, gente, uma luta que nenhum de nós pode vencer: é a morte. Ninguém vence a morte. Mas espera aí, tem um homem chamado Jesus, que venceu a morte, e ele quer que, por onde ele passa, outros passam também, porque um verdadeiro campeão ensina, protege, leva as pessoas até esse lugar, para que essas pessoas, seja quem ela for, bonita, feia, alta, baixa, gorda ou magra, inteligente ou ingênua, não importa, essas pessoas, Jesus quer que passem pela morte e vençam a morte, porque um dia nós poderemos ressuscitar. Se para você isso não faz diferença, não, eu prefiro morrer, ficar apagado mesmo da memória, nunca ter existido, eu fui simplesmente um pensamento. Deixa eu estourar a tua bolha, você nunca vai deixar de existir. Deixa eu estourar a tua bolha, você nunca vai ficar vagando no universo. Deixa eu estourar a tua bolha, existe um adversário que ele quer te matar, ele quer trucidar você, mas existe um campeão dos campeões, que jamais perdeu uma luta, e ele venceu por você. E a única coisa que você precisa, e essa tem que ser à noite, não é amanhã, não é semana que vem, não é depois você pensar um pouquinho, é hoje. Existe um campeão dos campeões que venceu por você, e ele não admite que você seja derrotado, mas a decisão é sua. A decisão é sua, é simplesmente uma decisão. E qual é a decisão? O que eu tenho que fazer? Eu preciso confessar, eu preciso me conscientizar que eu não sou bom o suficiente, eu não sirvo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou santo o suficiente para depois da morte ainda dizer assim: não, eu vou levantar. Não vai levantar, Jesus vai te levantar. Ou você levanta para a vida eterna, ou você vai levantar para a separação eterna de Deus. Mas o bacana, gente, é o seguinte: é muito fácil, é só você dizer assim: Jesus, eu sou pecador, eu tenho falhas,
Obrigado, porque o Senhor morreu por mim, e o Senhor venceu a morte por mim. Por favor, me receba no teu reino. Foram as últimas palavras de um ladrão na cruz, que reconheceu que ele não prestava o suficiente. Jesus, por favor, deixa eu estar onde você vai estar, no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar lá comigo. Por isso que eu digo para você, hoje. Eu só peço que cada um de vocês curva a sua cabeça e não despreze esse momento, não banalize esse momento. É muito importante que você que nunca entregou sua vida para Jesus, que hoje você diga: eu preciso dele, eu sou pecador, eu não vou humilhar você, não vou chamar você aqui na frente para você fazer nenhuma declaração pública hoje, mas eu quero que você pelo menos tenha a coragem de fazer um ato, porque Jesus foi crucificado nu na cruz por causa de você. A vergonha e a dor que ele passou não se compara com um levantar de mãos. Se você levantar sua mão agora, Jesus está vendo, e esse é o convite que eu faço para você agora. Todo mundo, por gentileza, feche seus olhos. Se você nunca levantou sua mão para Jesus, essa noite eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça um sinal para mim apenas. Simplesmente levante sua mão. Eu quero olhar para você. Levante sua mão. Essa é a noite. Estou vendo uma mão, mais uma mão, mais uma mão, mais duas mãos, mais uma mão, mais uma mão. Quem mais? Essa é a noite, lá atrás, mais uma mão. Ótimo. Jesus está vendo. Jesus está vendo. E o sacrifício que ele fez na cruz, que ele fez por você, a vergonha que ele passou, você está honrando com a sua coragem de levantar sua mão para ele. Me permita orar para vocês. Pai, eu quero te agradecer muito, porque nós temos um verdadeiro campeão que vence, venceu e sempre vencerá, jamais perderá uma batalha, que é Jesus Cristo, homem, Filho de Deus, nosso amigo, nosso Salvador, nosso Senhor. Nós te honramos, Jesus. Nós dedicamos a nossa vida a Ti. Ensina-nos a caminhar junto contigo a cada dia. Obrigado pela Tua paciência, obrigado pela Tua amizade, obrigado porque o Senhor revela várias coisas dia após dia. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Eu peço que o Senhor abençoe com vitórias. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui com uma mentalidade robusta de superar os desafios e saber que o Senhor já passou por eles, o Senhor já venceu, e por onde o Senhor passa, o Senhor faz questão que a gente passe e vença e avance. Por isso, Senhor, nós te bendizemos, te honramos. Pai, muito obrigado em nome do Teu Filho. Amém.